Bom dia, estamos mais um aqui, Fazer é Aprender. Nós estamos aqui trabalhando nas atividades do nosso cotidiano. E hoje nós estamos com a atividade do dia 2 de junho, dos sexto anos, sexto A, B e C, da Escola Leôncio José de Santana. Então vamos fazer junto? Vem comigo. A atividade é do dia 2 de junho. O que foi colocado e proposto foi o seguinte: nós falamos sobre frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Vamos ver o que é cada uma? A fração 2/3, a gente fala que ela é uma fração própria. Por quê? Porque quando você tem uma fração onde o numerador, que é o número de cima, lembrando, numerador, o número que vem em cima da fração, nesse caso aqui o 2, e o denominador o 3, aquele que vem abaixo, né, na fração. Então, quando o numerador ele for menor que o denominador, e diferente de zeros, colocamos, né, que essa fração é uma fração própria ou fração original. Porque a fração a gente pensa que é parte de um inteiro, não é isso? Então, quando você pensa numa fração em qualquer lugar do mundo, você vai pensar, fração é a parte de um inteiro, é metade, é um terço. Então, a fração própria é aquela onde o numerador é menor que o denominador. Vocês vão perceber o porquê nas próximas. Já a fração imprópria, o numerador, ou seja, o número que vem em cima, no caso aqui 15, é maior que o denominador, que no caso aqui é o 2. Então ela é imprópria. Por quê? Porque ela não é tão somente uma fração. Ela tem uma parte fracionada, mas ela também tem uma parte inteira. Nesse caso aqui, 15 sobre 2 vai dar 7,5. Nós temos o 7, que é uma parte inteira, e nós temos o meio, né? O 1 sobre 2, ou 0,5. Então ela não é a fração própria, ela é imprópria, porque ela tem uma parte inteira. Beleza? Mas é só marcar. Quando o numerador for maior que o denominador, trata-se de uma fração imprópria. Já o terceiro nome que a gente trouxe, que é chamado fração aparente, é quando o numerador ele é divisível pelo denominador. Ou o numerador é um múltiplo do denominador. Exemplo, 8 sobre 2. No caso, 8 sobre 2, eu posso escrever essa fração aparente no formato de um número inteiro. Qual que é o número inteiro? Quanto que é 8 sobre 2? É 4. Então, eu posso escrever a fração na forma de um número inteiro. 8 sobre 2 é igual a 4. Então, essa fração é uma fração aparente. Então, vamos dizer assim, ela é uma fração falsa. Ela só tem uma aparência de fração, porém ela é representada na forma de um número inteiro. Quando você reduz ela, você transforma ela em um número inteiro. Frações equivalentes. Fração equivalente é quando uma fração é igual a outra ou tem o mesmo resultado. Por exemplo, 2/3 é equivalente a 4/6. Por quê? Quando eu multiplico 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, eu multipliquei o numerador por 2, deu 4. E eu multipliquei o denominador por 2, deu 6. Então, 2/3 é equivalente a 4/6. Da mesma forma que é equivalente a 6/9. Por quê? Se eu multiplicar 2 por 3, vai dar 6. 3 por 3 vai dar 9. Ou seja, o que eu multipliquei em cima, eu multipliquei embaixo. Então, eu consegui chegar na fração 6/9. Então, equivalente é o mesmo que igual. Ou seja, se eu simplificar elas vão chegar novamente no 2/3. Quando eu reduzir tanto o 4/6 quanto o 6/9, vai chegar no 2/3. Então, aí trata-se de uma fração equivalente. Aqui traz mais exemplos. Temos também as propriedades das frações equivalentes. Elas têm algumas propriedades.
Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração qualquer por um número natural diferente de zero, obtém-se a fração equivalente. É o que eu disse. Quando você pega o 2/3, multiplicou 2 vezes 2 deu 4 e o 3 vezes 2 deu 6, você conseguiu uma fração equivalente. Simplificando frações, pessoal, é você dividir o numerador por um número e dividir o denominador por esse mesmo número. O resultado vai ser uma simplificação. Será também uma fração equivalente e é uma fração simplificada da original. Ok? Vamos lá para os exercícios. Os exercícios traz aqui, ó, no número 1. Escreva uma fração equivalente a 3/4. Só porque eu não pedi uma qualquer. Ele pediu uma fração equivalente e o numerador tem que ser 15. Para mim transformar o 3 em 15, eu tenho que multiplicar o 3 por quanto? Por 5, né, pessoal? Foi o que eu fiz aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Porque ele queria que o numerador fosse 15. Então, o denominador tem que multiplicar por 5 também. 4 vezes 5, 20. Qual que é a fração equivalente a 3/4, cujo numerador é 15? 15 20avos. Vamos para a próxima. Ele quer que eu ache uma fração equivalente a 8 48avos, ou seja, 8 sobre 48, cuja o numerador seja 2. Nesse caso, como é que eu faço para 8 se tornar 2? Eu tenho que dividir por 4, não é? Então, 8 dividido por 4, 2. Agora, como eu dividi o 8 por 4, eu tenho que dividir o denominador por 4 também. Quanto que é 48 dividido por 4? 12. Então, 2 sobre 12 é equivalente a 8 sobre 48, do jeito que ele pediu, com o numerador igual a 2. Vamos para C. A C traz: ele quer a fração equivalente a 2/3, cuja o denominador seja 27. O denominador é o número de baixo. Como que eu faço para transformar 3 em 27? Multiplico por 9, não é? Então, 3 vezes 27, 3 vezes 9, 27. Se eu multipliquei embaixo por 9, eu tenho que multiplicar em cima por 9 também. Eu tenho que multiplicar o numerador por 9. 2 vezes 9, 18. Então, a minha fração equivalente a 2/3, cujo denominador é 27, é 18 sobre 27avos. Agora, ele quer uma fração equivalente a 3/16avos, cujo denominador seja 80. Vixe, difícil? Não. Como que eu faço para transformar 80 ou 16 em 80? Basta eu multiplicar por 5. 16 vezes 5, 80. 3 vezes 5, 15. Então, a minha fração 15 sobre 80 é equivalente a 3 sobre 16 e o denominador é 80. Respondida as 4 primeiras aí. Na 2, ele está pedindo o quê? Obtenha uma fração aparente cujo denominador seja 3. A fração aparente não é aquela que a gente consegue dividir e ela chegar no número inteiro. Então, 6 dividido por 3 não dá 2. O denominador não é 3, do jeito que ele pediu. Então, essa fração é 6 sobre 3. Essa fração aparente. Ok? Mas temos outras, viu? Nós temos outras frações aparentes cujo denominador é 3. Exemplo, 9 sobre 3. 9 sobre 3 é uma fração aparente e o denominador também é 3. Então, qualquer resposta que vocês colocarem nesse sentido está valendo, tá? Ele quer uma fração própria cujo numerador seja igual à metade do denominador. Então, o numerador tem que ser menor que o numerador tem que ser menor que o denominador, ou seja, o número que vem em cima tem que ser menor que o número que vem embaixo. E ele pediu algo mais, ele pediu que esse número tem que ser a metade do que vem embaixo. Então, vamos lá? Qual que eu escolhi? 2 sobre 4. Por quê? 2 sobre 4 é uma fração própria. Porque 2 sobre 4 é o mesmo que meio, né? É o mesmo que 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 seria a resposta, 2 sobre 4, 3 sobre 6, ok? E a letra C pediu uma imprópria, cujo denominador seja 9. Qual que é a fração imprópria? Aquela que o numerador seja maior que o denominador. Nesse caso, o 11 é maior que 9? É. Então, ela é uma fração imprópria, onde o denominador é igual a 9.
Pessoal, esse vídeo é o que nós tínhamos para hoje, é o que nós tínhamos para a atividade do dia 2 de junho, né? Dia 2 de junho foi na última quarta-feira, tá aqui. E conte comigo, nós estamos aí até às 11 horas todo dia, né? Segunda, quarta e quinta, todo dia de aula, para tirar dúvidas e aprender juntos. E lembrando, fazer é aprender. Um grande abraço.